Meu nome é Eduardo, tenho 16 anos e hoje eu vou falar sobre abuso psicológico. Olha, eu acho que atinge principalmente uma mulher. Eu não quero ser generalista e dizer mais a mulher, né? Acredito que sim, crianças passam e acho que são uma das principais pessoas que passam por abuso psicológico. A gente tem jovens que a gente recebe aqui no Centro da Juventude que tem questões de abusos psicológicos e aí a nossa função ver essa rede de apoio no sentido familiar, unidade de saúde, né, CAPS. Principalmente por não conseguir identificar ainda essa relação, né, de submissão, porque a criança ela tem uma relação de força posta pelos pais, né? Então assim, eles são, né, dentro de um contexto de relação superiores à criança. Então acontece que muitas vezes a mulher ela está sofrendo abuso psicológico, mas ela não para pensar sobre si, não para se cuidar, não para perceber, eu mereço isso? Né? Então é fazer com que o jovem consiga identificar o que é um abuso, que às vezes as pessoas acham que é só uma questão de violência, mas o abuso psicológico pode ser a pessoa te ofender, a pessoa falar que tu é incapaz, a pessoa não te dá credibilidade. A mulher nasceu culturalmente, a gente nasceu, a gente foi criada muitas vezes para satisfazer as necessidades da casa, do marido ou da esposa, dos filhos. Então a mulher estuda, trabalha, cuida da casa, tem que ser magra, tem que ser bonita, mas não para ela, mas para a sociedade enxergar ela como uma mulher. E a criança, por não ter discernimento, por ser quem traz, né, os primeiros sinais de socialização serem os pais, então fica mais difícil para ela identificar que está passando por um processo de abuso psicológico. A gente sempre tem que procurar nossa rede de apoio, né? Mas acho que a principal ferramenta disso é a gente poder falar um pouco mais, né, das diversas formas de violência que existem. É a função da escola, né? É a função social, é a função da família também, fazer com que esse jovem consiga compreender essa pessoa, o que é um abuso, né? De que forma são feitos esses abusos. É um pedido de socorro, a gente tem que compreender que existe, não levar que é mimimi, vitimismo ou preconceito, enfim, essa pessoa está delirando e validar a fala dela. Existe uma questão de conflito dentro da casa já, então a criança acaba sendo o principal sintoma ali, né, do abuso de poder, porque geralmente quando existe uma questão de abuso psicológico, não é só com a criança, possivelmente já venha sendo reproduzido no restante da família, né? E como que tu ajuda esses jovens quando vem um jovem pra ti? A gente faz vários encaminhamentos, né? Então a gente vê qual é a demanda do jovem, a gente vê se a necessidade dele é um CRAS, um CRES, conselho tutelar, se tem alguma denúncia mais grave, né? Se é uma questão até de algum abuso sexual, algo do tipo, né? Que pode ser bem mais grave. A gente faz todo esse encaminhamento de forma sigiloso, né? Então esse jovem tem que se sentir seguro com as técnicas sociais. E a gente faz esses encaminhamentos no sentido de proteger, né? Então se é alguma questão familiar, a gente também tem os espaços, os abrigos, enfim, para a gente conseguir corresponder a esse jovem. Né? Porque geralmente quando a gente fala de violência, a gente só fala sobre a violência física e esquece que a violência psicológica ela pode ser tão grave e acabar gerando situações muito graves como, né, a situação, até questão de suicídio, óbitos, né? Mas é tudo de uma forma muito cuidadosa, esse jovem tem que ter uma confiança na equipe, né? Vocês têm que confiar nas técnicas sociais para a gente conseguir entender o que aconteceu e fazer os encaminhamentos necessários.